Pronto, obrigado, gente. Obrigado. Eu acho que agora ela achou a gente. Vamos ver. Acho que agora ela vai achar a gente. Calma aí. Tum, tum, tum. Ingrid. Como é que você tá, Ingrid? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Shirley de novo. Obrigado, gente, por vocês terem voltado. Isabel. Agora só falta ela entrar. Vamos lá. Ela já tá vendo a gente. Pedrão, como é que você tá? Vou perguntar pra ela se ela tá no celular. Imagino. Ah, agora sim, hein? Agora ele entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Léa Loureiro. Léa, acabei de enviar a solicitação. Agora sim, garoto. Custou, mas tô um tempão fazendo hora. Falei, gente, cadê? Já deu 8 horas, Julinha, pontual. Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. E você, ó? Na Cara, eu tô paz? aqui igual o narrador esportivo, né? Eu Tô emprestei o meu vendo, tô fone vendo. pequenininho. Tô igual o narrador. Você é muito chique. Gente, eu vou apresentar então a Leia para vocês. Eu estava antes falando um pouquinho sobre você, mas vou reapresentar você aqui. A Leia. Desculpa a demora, tá? Confusão. Não, que isso. E a Leia é médica. Na verdade, quando eu conheci a Leia, ela já era médica formada e ela estava entrando então para a segunda graduação, que era em administração. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo. Acho que foi no primeiro período, não foi, Leia, que a gente se encontrou? No primeiro período, TG1. Primeiro período, exatamente. TG1. E aí ela, enfim, completou essa segunda graduação em administração, sempre foi uma excelente aluna. Não, sempre foi, né? Não tenho que falar. E uma grande amiga, né? E aí assim que a gente Verdade. começou a conversar, né? Falar, poxa, eu gostaria de trazer outros profissionais que atuam em outras áreas, até para a gente bater um papo sobre como a administração influencia. Oi, Glauco, como é que você está, querido? Como a administração influencia as outras áreas, como é importante dentro Uhum. também de outras áreas. Eu falei, não, tem que ser com a Leia porque ela entende tudo. Eu não vou passar o currículo na folha Não, corrida, porque o não, currículo a tempo gente de vai passar a graça. noite falando. Nada disso. Mas a Leia é uma pessoa que já atuou, inclusive, dentro de um hospital, num cargo de direção. Então, quer dizer, ela tem muito, muito, muito para falar para a gente sobre a importância da administração é, dentro do hospital, na medicina, para que a medicina possa cumprir também a sua missão, né? Uhum. E eu vou começar, Leia, te Fala, perguntando o seguinte: por que, fala. quer dizer, você é médica formada, uma profissão que, poxa, milhares e milhares e milhares de pessoas desejam tanto, a gente sabe disso, né? Por que você voltou para as cadeiras escolares para fazer o curso de administração? Então vamos lá. Boa noite, Julinho. Boa noite para todo mundo que está aí que eu não conheço. Espero poder ajudar vocês de alguma forma, falar um pouquinho da minha experiência e que seja útil para vocês, né? Então, Julinho, esse daí começou pela seguinte forma. Eu trabalhava como médica e tal. Aí fui convidada para começar a administrar uma clínica que fazia parte do hospital que eu trabalhava. E aí, na época, o conselho de administração disse que para administrar um hospital tinha que ter uma graduação, né? Tinha que ter o bacharelado. E eu já tinha feito, antes de eu começar a administrar
essa clínica, eu já tinha feito eu comecei ao contrário, eu já tinha feito uma pós-graduação em administração hospitalar. Né? Fiz ao contrário o negócio. Aí eu fiz a pós-graduação e eles disseram que não adiantava, que tinha que ser uma graduação. E foi assim, surreal, porque foi do dia para a noite, né? Foi numa quinta-feira que disseram, na sexta-feira eu me inscrevi no vestibular da Estácio, no domingo, dia dos pais, eu fiz vestibular, na segunda-feira eu estava tendo aula de matemática com o Jairo, falando de teoria dos conjuntos, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Então foi assim que eu comecei, não foi? Falei, Jairo, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, cara. Sou médica há 15 anos, não vi nada disso, enfim. Mas foi uma experiência maravilhosa, entendeu? Então, eu comecei e não foi por querer sair da medicina. Na verdade, eu até estava meio desgostosa na época e tal. Mas eu fui fazer administração por causa disso, entendeu? Uhum. Por uma Pela necessidade regulamentação. mesmo. Foi. E me Isso, uma apaixonei. demanda. Ah. Isso. Não, é isso que eu ia te perguntar, porque a gente já conversou muito e você Uhum. sempre se demonstrou muito apaixonada pela administração. Como Isso. é que rolou esse lance? Esse lance é o seguinte, eu sou uma pessoa que você me conhece apaixonada, né? Tudo que eu tento estar apaixonada. Eu tava meio, assim, amargurada, não apaixonada pela medicina, tava questionando algumas coisas e tal. E aí apareceu essa oportunidade, né? Por questões familiares, essa coisa toda. Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu também comecei a me encantar pela parte de RH, de convivência com as pessoas. Você me conhece, sabe que eu adoro conversar, lidar com as pessoas, entender as pessoas. E aí eu me apaixonei pela administração, pela organização, por poder mudar as pessoas, assim, mudar as pessoas, isso não existe, né? Mas poder influenciar as pessoas de uma certa forma, que eu via que muitas coisas não andavam por falta de organização. Então, eu me apaixonei pela rotina, pelos critérios, pelo que a administração te traz enquanto ordenação de pensamento, de vivência. E isso daí eu poder transmitir para um ambiente, que o ambiente médico, o ambiente hospitalar, hoje em dia já está muito mais profissionalizado. Quer dizer, eu formei, já tem, não dá nem para falar, né? Tem 15 anos que eu terminei a faculdade. Mas Já já, tem 15 Leia, anos. meu Já, a Deus gente do terminou em céu. 2005. Final de Você 2005. foi a Essa é a primeira turma segunda que eu turma. peguei na graduação. Ah, Eu fui a mas digo segunda assim, que turma da eu Estácio aqui de peguei. Petrópolis. Isso. E aí foi a primeira que eu dei aula em graduação. Isso, foi essa turma Olha aí, já tem só que isso tudo, loucura. cara. E aí, esse negócio de trazer essas coisas para a administração, para as pessoas que hoje em dia são extremamente profissionalizadas, mas há 15 anos atrás, esse movimento de profissionalização da saúde estava começando a esquentar. E eu estava numa empresa que estava precisando disso, então foi muito legal, foi muito bom colocar essa prática da administração na vida hospitalar, mudar processos. Você, quando vai trabalhar, não só no hospital, eu acredito, mas em qualquer lugar, você com conhecimento da graduação de administração, você consegue, de acordo com as características de cada empresa, porque não tem receita de bolo, você tem que saber aquilo, você tem que adequar àquela realidade, não é? A gente consegue fazer e soltar a imaginação, né? Soltar a criatividade. Você consegue, assim, transmitir coisas tão legais para pessoas, você consegue motivar essas pessoas a trabalharem, a entenderem o processo. Você enxerga, né, de uma forma muito, muito mais abrangente, muito mais profunda e muito mais organizada, que eu acho que esse é a grande questão, né? Que a gente vê, assim, Nessa, as empresas não têm tanta... Quando não tem organização, elas se perdem, né? é verdade. Leia, nesse teu primeiro desafio, que foi a clínica que você tinha que gerenciar, você sentiu o impacto dessa graduação, uma mudança de mente, né? Eu não sei, imagino eu que a sua mente médica, né, ao entrar no curso de administração, sofreu algumas alterações, ou pelo menos adaptações. Né? Sim, Você, sim. você percebeu essas mudanças? Isso impactou na sua gestão nessa clínica? Conta um pouquinho dessa experiência na clínica. Como é que foi isso?
Foi muito legal, porque assim, ainda mais você começando, você tá cheio de gás, né? E lá as pessoas não tinham cultura de nada, era super amador, vamos colocar assim, né? Bem familiar. E aí eu comecei a implantar os processos, processo de recepção, de organização de ficha, pastinha, né? Além de tudo, virginiana cri-cri, né? Então, além de tudo isso. E aí a gente começa a implantar rotinas. Aí você começa a fazer a descrição de cargos e funções. Na verdade, começou assim, reunião com todo mundo, vamos definir missão, visão, valores. Eu não estava nem preocupada se a diretoria nesse momento estava afim disso, que tá, né? Eu falei, vamos fazer aqui no nosso barraco, né? E aí foi muito legal, porque as pessoas se contagiaram. Aí a gente fez aquele processo todo. Missão, visão, valores, objetivos, descrição de processos. E as pessoas vão achando legal. Aí depois você começa a fazer dinâmicas de relacionamentos, de grupo. Então, isso daí fez com que eu colocasse isso em prática, né? No meu trabalho. Uhum. E eu acho que independente de qualquer coisa, a gente bota na vida da gente também. Isso daí não tem outra história, né? Porque até para a gente poder transmitir isso, você tem que viver. Nada que você não esteja vivendo, que você não tenha internalizado, você transmite com veracidade. E aí você não transmite credibilidade. Então você tem que aprender, colocar na sua vida e colocar na sua prática, entendeu? Não, você falou, engraçado, logo antes da gente teve uma outra live com um advogado e a Vivian, né, nossa professora, fez enfim, entrevistou um pouquinho, conversou com ele e ele falou muito isso, né? O quanto a administração hoje é importante no escritório dele, mas na vida dele também, né? Ele dá um Uhum. direcionamento, um norte que a gente, quando não tem algumas ferramentas, quer dizer, você já é virginiana, você já é organizada por natureza, né? Mas, por exemplo, eu sou ariano, olha só que loucura. Então, tipo assim, não tem essa coisa tão natural. Então, as Uhum. ferramentas me ajudam muito, né? Você sempre foi apaixonado pelo RH ou você teve outras paixões na administração, Léa? Júlio, a minha paixão realmente é o RH. Agora eu tenho uma outra paixão, que é fazer planilha. Eu adoro fazer planilha. Eu adoro controlar tudo, entendeu? Eu acho que fazer uma planilha é a salvação da vida. Você faz uma planilha da sua vida financeira, você faz uma planilha do que você está fazendo, das prioridades. Você faz uma planilha, mas assim, a minha paixão é RH, a minha paixão que eu acho que assim, RH no sentido de relação com as pessoas, né? De você entender, de você procurar motivar as pessoas, porque as empresas, elas precisam de pessoas motivadas, elas precisam de pessoas que estejam entendendo qual é a missão, a visão, quais são os valores da empresa. E a pessoa tem opção, porque cada empresa tem a sua cultura, tem os seus valores. Se você se encaixa naqueles princípios, show de bola, vai em frente, mas você precisa ter isso. Então, eu acho que quando a gente tem essa ferramenta de conversa, tem todos esses valores discriminados, eu acho que a gente consegue ter um colaborador trabalhando melhor, e aí você consegue formar uma equipe. Lógico que não é tudo 100%, não é maravilhoso, estamos lidando com pessoas, né? Tem os altos e baixos de todo mundo, mas assim, quando você entende as ferramentas de lidar com as pessoas e de estimulá-las, eu acho que é fantástico, entendeu? Essa é a minha grande paixão na administração, e fazer planilhas. E não dá para a gente pensar em gerenciar nada, em tocar uma empresa sem pessoas que nos apoiem, que comprem o projeto, né, que Uhum, participem é isso ativamente, aí. que consigam se enxergar dentro do projeto, né? Eu imagino. Exatamente. Esse que é o X da questão. E você vê muita diferença na gestão de pessoas dentro da área de saúde, Leia? Muita diferença. A gente vê muita diferença, assim, das pessoas que têm um conhecimento, que têm esse entendimento, que têm uma formação acadêmica, que você consegue entender a empresa como um todo, das necessidades, independentes das questões financeiras. Porque o que a gente vê é que quando a pessoa está em um cargo de gerência, ela quer só um resultado, entra com aquela mão de ferro e não entende que é assim que ela vai conseguir fazer com que as coisas andem, não é? E isso acontece muito nas administrações que as pessoas estão administradoras e não são administradoras.
não é verdade? Eu acho que Uhum, é a uhum. grande questão nisso daí, entre você conseguir que as coisas andem, você ser administrador, né? Você entender a empresa como um todo. E a gente vê isso em vários lugares, e a gente vê, por exemplo, os hospitais hoje em dia estão extremamente profissionalizados, mas assim, as clínicas que a gente vê, elas ainda são muito amadoras. E aí tem os amadores que querem ser profissionais e não sabem como vai ser. Então vai naquele no achismo. Isso é o que a gente vê sempre, né? E aí acabam metendo os pés pelas mãos, né? Então a diferença da administração em primeiro lugar, é o conhecimento das ferramentas. Segundo, é a colocação das ferramentas de acordo com a realidade, com a cultura de cada lugar, porque a gente vê também muitas pessoas, né, firmas de consultorias que a gente vê por aí. Vamos fazer, traz uma receita de bolo enquadrada, que é lógico que os princípios são os mesmos, mas você tem que adotar Uhum. estratégias diferentes, você está em cidades diferentes, Claro. situações diferentes, culturas diferentes, né? Então, eu acho que assim, o administrador que tem as ferramentas, que tem o conhecimento, consegue fazer isso muito melhor, e isso é notório em todos os lugares. Ah, gente, deixa eu dar uma boa noite aí para todo mundo, Rubens, pessoal lá de Realengo, meus aluninhos amados e queridos que eu estou morrendo de saudade, os professores, tem vários professores aqui conosco, a Aline, inclusive uma professora nossa, falou que é também apaixonada por RH. Eu entrei por outro caminho, eu entrei pela parte financeira, fui para a estratégia, mas acabei em gente, não tem jeito, Não tem né? Gente gente que é, faz tudo. Tem é, exatamente. aqui também tá. O Rodrigo tá aqui, mano. Falou com você, não sei se você viu. Rodrigão, eu já falei, Rodrigo. oi E a Patrícia, a Rodrigão. namorada dele, também, que é de RH. Ela tá aí toda feliz, Ah, que ela é? trabalha no RH também. Cara, saudade do Rodrigão. Eu não vejo o Rodrigão há muitos e muitos anos, cara. Pois é, Muitos vai anos. ver. A gente tem que voltar a se ver. Com Mas certeza. como é que você vê? Porque pelo menos era a realidade de alguns hospitais, clínicas, talvez ainda seja de algumas clínicas, né? O médico assumindo a gestão. É muito comum isso, né, Uhum. Leia? É muito Muito, natural muito, isso. Como é muito. que você vê? Você acha que realmente o bom senso, porque realmente tem pessoas que têm um bom senso e conseguem Aham. gerir, né? Mas o bom senso é suficiente dentro dessa área que você conhece tão bem, que é a área de saúde, para gerir ou ter um apoio, nem que não seja um estagiário, enfim, alguém com esse suporte administrativo faz realmente muita diferença nessa área, Léa. Faz muita diferença. A gente tem. Hoje em dia isso já diminuiu também muito, né, Julinho? Mas assim, o médico querer ser o diretor, o gestor, o administrador, isso é muito comum. E tem muitos que não têm bom senso, né? São muito poucos os que têm o bom senso e que entendem o processo. Normalmente vão por questões muito pessoais, muito particulares, e querem resolver aqueles problemas que mais lhe afetam. Não é? Essa é a Uhum. verdade. Tanto que isso está sendo cada vez mais profissionalizado, só que existe uma resistência muito grande das pessoas mais antigas em aceitar o novo, em aceitar essas mudanças, essa visão nova. Isso daí ainda é bastante complicado. E a tendência é isso melhorar, porque como todo esse mercado da medicina, ele está muito, muito, muito profissionalizado, muito exigente, porque na verdade é um mercado muito complicado, que ele tem aquela chamada inflação médica, né, que é muito maior do que a inflação normal que a gente tem, essa tecnologia que é descoberta, que faz muito bem e tal, só que ela tem um custo elevadíssimo. E a gente, em Sim. contrapartida, tem uma diminuição do poder aquisitivo importantíssimo das pessoas, né? As pessoas hoje em dia dependem das operadoras, dos planos de saúde, e os planos de saúde não conseguem comportar todas essas necessidades a um preço também que comporte o custo dos hospitais. Então, essa conta ela é muito complexa para fechar, porque na época que ainda estava atuando mais diretamente nisso daí, hoje em dia é pior ainda, todo mundo tem direito de tudo, porque a gente está lidando com o bem mais precioso que existe na vida das pessoas, que é a vida, a sua vida e a vida de quem você Claro. ama. Então, nesse momento, as pessoas querem tudo que tem direito.
E, às vezes, elas Uhum. não podem pagar por tudo. A gente tem o problema da saúde pública, que, infelizmente, é complicada, né? Universalmente, né? Não é só aqui, não é só nosso privilégio isso. E aí a gente entra num problema muito grande do que as pessoas precisam e da necessidade de cada um e de como isso vai ser feito e com esse custo todo que tem. Então, além de todos esses problemas que a gente já falou, a área da saúde ainda enfrenta esse grande problema de gestão. É uma briga de forças muito grande e muito desigual, onde o que está em jogo é a vida, e isso não tem preço, né? E então é um mercado É, bastante complicado, onde só o bom senso, a boa vontade não são suficientes, entendeu? Você precisa é. de uma infraestrutura muito bem organizada, muito controlada para que isso funcione. Então, só o bom senso, só alguém com boa vontade não adianta. Precisa ter alguém profissional mesmo para fazer isso. É interessante que você falou, Léa, a questão realmente o produto, entre aspas, né, da Aham, saúde, né, o produto saúde, né, é um produto que deve ser dificílimo de você lidar, né, porque uhum, é o produto quem não quer saúde, né, quem não aham, precisa de saúde, mas ao uhum, mesmo tempo, e aí daqui a pouco, um pouquinho mais pro final, eu sei que você também atua hoje, está atuando nessa rede pública, né, uhum. e depois eu quero Tá bater um bom. papinho com você sobre isso também. Tá Mas, como joia. você disse, a saúde pública ainda não é aquela que, enfim, não consegue levar todos os melhores, o melhor que tem, infelizmente, né? Uhum, E aí fica aquilo, né? O hospital é uma empresa que isso. precisa dar lucro, que precisa, enfim, enfim, tem acionistas, etc É e uma tal, tem empresa. folha de pagamento. É uma empresa, é uma É empresa. uma Mas ao empresa. mesmo tempo você lida no limite, né? Você está Uhum. no limite, eu acho que o tempo todo. E até fazendo esse link, Leia, como é que é gerir um hospital? Cara, É, é uma pergunta. é uma loucura. Olha só, para te dizer, uma vez falaram e é verdade, tem duas coisas extremamente complicadas de se administrar, mais complicadas: um aeroporto e um hospital, né? No Uhum. hospital, você tem um hotel, você tem uma lavanderia, você tem uma mecânica, você tem um restaurante, você tem o atendimento da saúde, ou seja, você tem várias empresas ali dentro. E você tem toda a parte da saúde, você tem profissionais que precisam ter uma especialização muito grande, você precisa ter uma infraestrutura desses profissionais, de todos os profissionais, que isso é uma engrenagem, né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro, na verdade você precisa de todo mundo o tempo todo. Então, a gente tem um universo muito grande de profissionais para poder trabalhar isso. Então, é extremamente complexo. E aí que eu falo assim, a necessidade de ter um profissional que entenda que não dá para ter uma pessoa só gerenciando isso tudo, que você precisa abrir o leque, você precisa entender que tem necessidade de vários gestores dessas áreas específicas. Você tem uma logística de medicamentos, você tem uma logística de dispensação, é uma coisa assim absurda, né? A farmácia é gigantesca, tem uma super farmácia. Então, e você tem equipamentos de altíssimo custo, insumos de altíssimo custo. Então, você tem tudo isso aí dentro, não desmerecendo qualquer outra empresa que seja complexa. Mas quando você tem esse monte de universos dentro, realmente é bastante complicado. E aí você precisa aprender a gerenciar as pessoas, aprender a delegar, né, aprender a compartilhar e ao mesmo tempo manter isso tudo coeso. Então, é bastante complexo, desafiador. Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa, mas chegou uma hora que se exaure, né? Deve ser Mas é bastante uma experiência legal. estressante também, né? Muito, muito, muito É, estressante. A nossa aluna, que é a Ingrid, que foi inclusive minha aluna, ela está perguntando o seguinte: você falou que você precisa de equipe, né? Ninguém gerencia essa diversidade de atuações, essa Uhum, complexidade, né? Essas muitas empresas dentro de uma empresa sozinho, né? uhum, com certeza. Nessa descentralização, você escolheria, né? Você vê mais facilmente um administrador
ou um médico atuando como gestor, porque ele entende uma parte daquilo ali, ele entende da parte técnica daquilo ali, né? Eu vejo os Você chegou a dois. ver, você vê os dois? Diz pra gente Na então. verdade, assim, porque, na verdade, o hospital tem que ter um diretor técnico pela regulamentação do CRM, né? Então, tem que ter um enfermeiro responsável pela enfermagem e tudo. Então, existe a figura do diretor médico, que é a pessoa que é o responsável para lidar com todos esses profissionais médicos, né? E tudo relacionado a isso. Então, esses dois profissionais, eles têm que estar, assim, em harmonia. Você pode ter um administrador, um gestor para fazer toda essa parte técnica, com o diretor, com alguém, um gerente de hotelaria, com um gerente de farmácia, com um gerente disso tudo, e você tem que ter um diretor médico, porque essas atividades, essas atribuições se somam. E um diretor médico, ele não tá, se ele não tem conhecimento, mesmo que ele tenha, ele não tem braço. Eu sei porque eu já passei por isso. Não tem braço para você fazer a gerência médica, a gerência administrativa. Não dá, é um caos. Você fica estressado e infarta. Então você tem que ter um gestor, um administrador e um diretor médico trabalhando juntos para poder as coisas fluírem. Entendeu? Eles têm que conversar Uhum. muito bem. Essa coordenação dos esforços, né? Que a gente também fala bastante dentro da administração, né? Se você não tem pessoas coordenadas, né, harmonizadas, Isso. integradas, isso fica muito difícil. Imagino nessa situação específica em que todos têm uma importância bastante alta e Uhum. não tem um que se sobrepõe ao outro, né, Léia? Pelo que eu entendi. Não. Não, isso daí tem que ser junto. Aí a gente cai no problema dos ego, é um problema sério, né? Gerenciar ego é complicadíssimo. Mas Nossa. gerenciar ego é o pior das coisas, né? E ainda mais gerenciar médico, gerenciar isso. Nossa, não é mole, não. Eu falo de cadeira, entendeu? Porque assim, você gerenciar médico que acha que está fazendo certo, mas que não tem o outro lado da questão e acha que a parte técnica é a mais importante, quando você está administrando, por exemplo, um exemplo clássico de farmácia com a profissionalização, ficou tudo com código de barra, não sei o que, sai a prescrição, o medicamento sai de acordo com a prescrição. Só que isso, o médico tem que passar, por exemplo, visita no paciente até uma hora tal. Só que o médico não quer passar até a hora tal, porque primeiro ele vai a outro lugar, ou é o dia dele fazer outra coisa, e ele fica furioso, ele não quer saber de passar naquela hora, porque ele não está nem aí, o hospital que se vire, mas aí o paciente vai ficar sem prescrição, não vai chegar a medicação. Isso parece uma coisa tão simples, mas é um estresse que você não tem ideia. E você tem que ter um gerente médico para falar com o médico que às vezes tem um DRG desse tamanho, né? Às vezes é complicado, entendeu? É complicadíssimo. É simples, mas é complicadíssimo. Então, o diretor Aham. médico, o administrador, o gestor tem que falar a mesma língua e todo mundo tem que implorar, pedir pelo amor de Deus para o colega para passar cedo, porque senão o paciente vai ficar sem o medicamento. Você entendeu? Olha, que loucura, né, cara? Que loucura, É né? A uma gente coisa nem simples. Eu pensa preciso de, nessas coisas. E esse horário, por exemplo, você determina que seja até o meio-dia. Caramba, até meio-dia. Tem muito tempo. Se você colocasse que fosse até 9 horas da manhã, beleza, né? Mas até meio-dia, por favor, o senhor passa a visita para poder dispensar a medicação, que aí os horários começam às 16, para dar tempo de dispensar, porque é tudo um processo e é muita gente. Além de tudo, no meio dessas rotinas todas, tem as urgências, tem as intercorrências, quer dizer, é tudo extremamente dinâmico. Então você precisa de uma equipe, primeiro, capacitada, treinada e que esteja envolvida no processo, porque senão fica complicado demais, entendeu? Volto a falar, é um desafio maravilhoso, uma experiência maravilhosa, mas que você tem o tempo de vida útil mais ou menos curto. Você falou da questão dos egos, né, Leia? Me diz uma coisa que eu fiquei com curiosidade agora. Você também ser médica te facilitou na hora de você, enfim, pegar a parte administrativa? Né? Porque eu fico imaginando, porque você pode ter lá um gestor administrativo que não é médico, né? Entende as Uhum, rotinas, enfim. sim. Mas no seu caso, você, além de tudo, era médica. Isso facilita ou isso dificulta? Ou nem uma coisa nem outra? Facilita muito, facilita muito, facilita muito, facilita muito. Você lidar, quando você entende a parte técnica, né, médica, e você entende a parte gerencial, isso facilita
Muito. Isso, assim, adianta o lado, porque tem coisas que você, enquanto uma pessoa gestora, você acha que é cabível. Mas, tecnicamente, aquilo fica muito complicado, não dá, na verdade. Então, quando você consegue entender isso, fica mais fácil, fica muito mais fácil. E tem outra coisa: médico falar com médico é mais fácil, Eu pensei entendeu? exatamente nisso, Léa. Médico fala com médico, fica mais fácil, entendeu? Eu imagino. Fica mais igual, entendeu? Porque às vezes tem situações muito complicadas, às vezes, infelizmente, né? Não é todo mundo não, na verdade a imensa maioria é legal, mas assim, tem profissionais que não gostam, desmerecem às vezes um outro profissional, não entende isso daí, então fica meio complicado, né? Então, quando você está lidando de médico para médico, tem arranca-rabo também, tá? Tem briga, fica zangado, não fala mais com você, tem tudo isso, né? Faz parte dessa história. Mas fica mais fácil você falando de médico para médico. Porque é gente, né? E sendo gente, né, Leia? Não tem jeito, né? Enfim, Sente a tem ego, gente. tem sentimento, as emoções afloram, enfim, situações, Isso. ainda mais dentro do hospital, situações críticas, em que as Uhum, emoções ali estão à flor da pele, não deve ser muito simples gerenciar. Você comentou aí sobre a farmácia. Eu lembro, aham, há uns 3 anos atrás, eu encontrei com um ex-aluno meu, que eu vou, infelizmente, não vou lembrar o nome, né? Eu tinha lido, infelizmente, lamento muito, mas ele tinha levado o filho para jogar futebol e o meu filho jogava futebol no mesmo local. E aí ele estava falando que ele atuava em hospital, mas ele está prestando consultoria para hospitais para a organização da parte de medicamentos, da farmácia. E segundo ele, vários hospitais que ele tinha, enfim, passado, tinham um desperdício muito grande de medicamentos por uma falta de gestão de estoque. isso. É isso mesmo? Essa é uma É isso mesmo. realidade? É isso mesmo, é uma realidade. É uma realidade porque é difícil você ter profissionais que queiram trabalhar, são milhões de itens, como todos os lugares que tem estoque e tal, mas você tem desde uma agulhinha desse tamaninho até um mega equipamento. Você organizar isso tudo é complicadíssimo. Você tem que ter um número de pessoas bastante significante para poder controlar e pessoas capacitadas, que têm um custo alto. Aí você vai convencer o gestor de que isso vai te economizar. Um dia eu fiz uma conta, Júlio. Eu fiz uma conta que se. Eu fiz de virginiana chata, né? Eu fiz uma conta que se em cada plantão uma pessoa desviasse ou pegasse uma agulha dessas de Uhum. fazer injeção, e colocasse que o pessoal tem mania de colocar agulha naqueles quadros de aviso que tinha antigamente. Hoje em dia nem Uhum. pode mais ter quadro de isopor, nada de isopor não, de cortiça. Tinha uma época que Cortiça. tinha, que podia ter há 20 anos atrás. Eu fiz uma conta. Se uma agulha sumisse por plantão, ou seja, por cada 12 horas, você tinha um prejuízo de 3.000 e poucos reais. Isso há muitos anos atrás. Nossa, mãe. Então, para você entender que você pagar um profissional desse para coordenar é extremamente importante e vai te economizar muito no desperdício. Medicamento que não está vencido, medicamento que não é contado em estoque, estoque que dá errado, você não sabe aonde está. Quer dizer, então você ter um profissional de logística, de estoque de farmácia é indispensável e é caro. E aí você tem que convencer o seu gestor que médico ou alguém da direção, qualquer coisa, que esse profissional é importantíssimo, porque não dá para contratar só alguém que trabalha no almoxarifado, porque tem que conhecer as especificações, as diferenças, você tem que treinar. Tá bom que não conheça, porque não tem tanta gente que conheça, mas você precisa treinar e que isso é um investimento, Uhum. entendeu? E aí vem a importância das tais planilhas. Pô, a planilha é fantástica. Minha aluna me disse semana passada, que eu tenho aluna aqui no posto, né? E tudo tem planilha, né? PSF tem mais controle, mais planilha do que qualquer coisa, do que qualquer outra coisa. Leia, você é a rainha das planilhas. Porque eu vou mostrando, falei, tem que anotar aqui, fez isso, dá bota aqui, dá baixo aqui. Rainha das planilhas. Você tem que ter, na verdade, hoje em dia na farmácia não dá nem para ter planilha, né, Júlio? Você tem que ter um software Sistema. legal, porque esse software tem que dar baixo, você tem que contar aquilo ali, tem que fazer por amostragem, quer dizer, é uma loucura. Senão você fecha inventário de farmácia, você tem que parar 2 dias no hospital.
porque a Uhum, quantidade uhum. de insumos é muito grande. Então, você tem que realmente ter um controle profissional de logística para as coisas funcionarem, E você ter são menos itens caros desperdício. também, né, Leia? São Muito. O itens que é bem caros, baratinho, que é uma então. agulha, uma agulha Aham, dá isso. A agulha custa centavos, não chega, hoje em dia é R$ 1, não aham. chega a R$ 1, custa centavos. Você imagina o prejuízo que dá não Pois contar é, as agulhas. exatamente. Eventualmente um desvio de estoque, né? Enfim, infelizmente a gente tem que contar com isso, tem que controlar exatamente para evitar isso, né? Para evitar esse É. tipo de situação, né? O controle, gente, né? O que a gente está falando aqui é o que a Aham, gente fala em sala de aula, né? Que é o é isso controle. aí. Quer dizer, você tem que planejar, é muito legal planejar, mas se você não controlar, vai embora. Você não consegue gerir se você não controla as coisas, né? Não controla quantidade, não controla horário, como a Leia falou aqui. Eu queria tocar num ponto, Leia, antes de passar Aham, para. Depois eu vou pedir uma comparação entre público e privado. Mas tá. depois. Depois, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas Sem problema. agora, eu sei que você sempre gostou muito dessa área de treinamento. Aham, Né? Você é uma aham, pessoa que curte muito dinâmicas, aham. envolvimento e tal. Qual a importância disso nesse setor? No setor de saúde, no hospital, nas clínicas? Como é que você vê essa questão de treinamento e desenvolvimento? Eu vejo ainda bastante devagar essa na questão desse treinamento, não no treinamento do processo, né? Treinamento de processo está sendo cada vez mais feito, só que as pessoas estão ficando robotizadas em muitas coisas. Eu acho que esse que é o grande problema, não é? Eu acho que na hora que a gente promove um desenvolvimento, você está desenvolvendo a consciência da pessoa, a percepção da pessoa na importância daquele trabalho, e para que ela faça aquilo, é lógico que é muito estressante, você tem que preparar essa pessoa para poder enfrentar as pessoas que estão dentro de um hospital procurando um serviço. Na sua grande maioria, estão estressados com alguém que ama, doente ou sentindo dor, ou ela mesma. Mas normalmente essas pessoas são as que menos causam confusão. Aquelas pessoas que têm outros problemas emocionais e que estão com problemas familiares e que vão ao hospital para descarregar alguma coisa ou para mostrar que estão sendo eficazes e eficientes com a família, essas geram mais problemas. E você tem que estar preparado, que tem pessoas mais bem educadas, menos bem educadas, e você tem que treinar e desenvolver para essas questões. E fazer com que essas pessoas não fiquem extremamente robotizadas, que é o que a gente costuma ver. O que eu vejo por É. aí, e a minha questão quanto a treinamento, é que a gente precisa parar só com essa receita de bolo. Né, que a gente vê até fora da medicina, né? Você vê numa ligação, você Sim. vê numa loja, você vê não sei o que e tal, todo mundo adota um padrão e todo mundo faz aquilo. Então eu acho que treinamento nesse sentido, preparo dessas pessoas para entenderem as questões que elas estão vivendo, fazer vivências mesmo disso, né? É muito interessante as vivências que a gente costuma ver assim, de filmar um atendimento com a autorização da pessoa, não é? Você filmar, você fazer aqueles treinamentos assim, em sala de aula, fazer essas dinâmicas, essas esquetes, esses negócios, são fundamentais para a gente poder se colocar no lugar das pessoas e para a gente poder entender qual é a nossa postura. Então, esse tipo de treinamento, esse tipo de desenvolvimento que eu acho que precisa ser incrementado, precisa ser bastante melhorado. Sair desse padrão do papelzinho, checklist, só naquilo, tem que ter, mas não só isso. Claro. É uma coisa que você falou aí, a questão de se colocar no lugar. Você sabe que eu atuo há 4 anos aí em pesquisa sobre empatia, né? Uhum, claro. E na minha dissertação eu li muitos e muitos textos, e tem muitos textos na área de saúde. Uhum, Muitos, talvez a maior quantidade de textos sobre empatia e até sobre experiências de empatia acontece na área de saúde por questões uhum, óbvias, né? Porque aham, é isso, você está ali, você tá ali na situação, talvez no momento mais difícil, e ao mesmo tempo também tem momentos que são os melhores possíveis, uma pessoa tendo um filho, etc. uhum, Né? E é muito importante que haja essa capacidade de equilibrar a objetividade
Uhum. com o aspecto emocional, A afetivo. sensibilidade, né? Mas isso não é uma coisa muito comum e eu acho que isso, de uma forma geral, é muito difícil você encontrar no atendimento, não só em hospitais, Aham. né? Esse equilíbrio aí entre técnico, ou a pessoa é técnica demais, e aí, como você disse, Aham. fica robotizada, né? Ou a pessoa acaba sendo informal demais, né? E é Isso, tudo legal, tal, mas aí acaba não andando também o processo, né? Que a gente precisa exatamente. de uma empresa de processos. Então a gente acaba ficando um pouco nesse. É difícil arranjar um profissional que equilibre as coisas. Essa é uma boa E dica aí, para os seus Léo? alunos aí, Júlia. Ah, Essa é uma boa dica para os seus alunos aí é. fazerem o trabalho para poder entrar nesse meio termo, entendeu? Isso é um projeto bastante legal. Quem sabe o pessoal se anima. Ô, Leia, você sabe que a nova BNCC, que entrou em vigor esse ano, ela institui no ensino básico todo o ensino de competências socioemocionais também. Né? Já Legal. foi já era uma coisa que vinha aí no mundo todo, mas hoje virou lei. Então hoje todas as escolas têm que, de uma forma ou outra, trabalhar algumas competências socioemocionais. Uma delas é empatia, mas você tem pensamento crítico, você tem Uhum. autoconhecimento, você tem outras disciplinas. Eu acho que esse movimento é importante exatamente para alcançar, a gente tentar alcançar esse equilíbrio. Porque Uhum. o que eu vejo é que as pessoas acham que ser humano é ser bonzinho demais, Aham. perder a Verdade, é isso mesmo. objetividade, né? Exatamente. E Não não é. precisa ser assim, né? Você pode ser atencioso, você pode ser gentil, você pode se colocar no lugar da pessoa, entender, respeitar, mas manter a sua profissionalidade, o seu profissional, né? O seu lado profissional. E eu acho que isso tudo passa pela questão que você falou assim, do jeito de falar, da educação. Você pode falar as coisas, todas as coisas, mas tem que falar de uma forma legal, porque você tem que criar um vínculo naquela relação, não é? Você também tem que estar preparado para alguém chegar com 10 pedras na mão para atirar em você, até com razão ou sem razão, e muitas vezes sem razão, mas você tem que tentar reverter isso. É fácil? Lógico que não é fácil, né? Mas a gente precisa trabalhar. Acho que é aí que vem o treinamento, o desenvolvimento e a capacitação das pessoas para trabalharem não só na saúde, mas em todas as outras áreas, não é? Então, esse tipo de treinamento e desenvolvimento que eu acredito que seja o mais interessante, que a gente tenha que começar a desenvolver isso nas pessoas, entendeu? Porque todo mundo acha lindo ser extremamente profissional, responder aquela frase decorada e ponto. Estou sendo profissional. Não, você está sendo distante, você não está entendendo a necessidade da outra pessoa, você não está resolvendo nada. Você está criando, às vezes, muito mais problemas porque você está seguindo o protocolo. Então, protocolos devem ser feitos, mas a gente precisa ter uma flexibilidade, porque nós não somos máquinas e não estamos lidando com máquinas que botam X e sai Y, não é? Então, eu acho Não, que perfeito. isso que tem que ser. Perfeito. Eu tenho aqui o Rubens falando que, comparando, né? Porque ele trabalhou na Coca-Cola e ele falou que o controle de estoque era o inferno da vida dele, né? É, com certeza. É o Eu, inferno eu, na eu vida já, de todo mundo. eu já fui auditor, né? Acho que você sabe disso. Eu já fui Aham. auditor e já fiz contagem de estoque dia 1º de janeiro, né? Tudo fechado, eu ia fiz inclusive numa revenda da Coca-Cola. Você imagina a loucura, Nossa, você chega lá às 4 da manhã, antes do caminhão carregar para sair para fazer essa contagem. E a Patrícia falou que também já trabalhou eu em já fiz RH uma, de eu já fiz hospital. uma, eu fiz alguma contagem de estoque para virada de sistema. Tinha um sistema muito informal, foi colocado um sistema bastante legal e tal. Só que tinha que contar o estoque. Eu nunca me esqueço, num domingo, 11 horas da noite, eu sentada no chão da UTI para acabar de contar os estoques que tinham lá, porque tinha que ter lançado no sistema e ia virar 6 horas da manhã do dia seguinte. Então tinham 500 pessoas espalhadas por vários setores e assim, contando estoque, contando ampola, colocando aquilo ali. Então contagem de estoque é infernal mesmo, em todos Não, os é infernal. lugares.
Não, e é crítico, né? Você sabe, eu tive uma livraria também, e era Aham. uma livraria que não era não era nenhuma livraria cultura, mas mesmo assim, o número de itens, porque cada livro, às vezes você tinha um exemplar do livro, é um Aham. item. Então, e é muito sensível o estoque, porque o teu Uhum. lucro pode escoar pelo estoque, pode ir embora pelo estoque. Verdade. A Ingrid, a Ingrid aqui tá tocando num ponto. Ela trabalha. E aí eu já vou fazer o link para a Aham. pergunta que eu queria fazer, porque a Ingrid está falando que trabalhou na saúde da família, que eu acho que é onde você trabalha agora, né, Leia? Onde eu trabalho há 5 anos na saúde da família. Estou muito Pois feliz é, lá, apaixonada. pois é. Então, essa é a minha pergunta, né? Como, né, a sua visão como gestora, não como médica, mas como gestora, né? Você tem toda essa experiência em clínicas particulares, no hospital particular, e agora, não como gestora, mas a gente tem o olho treinado, né? É, Dentro do público, né? Da saúde pública. Como é que você compararia, né? Existe uma preocupação, já existe, né, no setor público, como existe, ou pelo menos já existe alguma preocupação com esses controles que a gente falou, porque isso tudo é dinheiro público, né, Leia? uhum. E o dinheiro público se escoa, a gente tem menos capacidade de ter saúde. Quer dizer, como é que a gestão de pessoas, como é que o público lida com isso na sua experiência? Júlio, o que eu vejo é o seguinte: as pessoas têm essa preocupação, mas a operacionalização disso é extremamente difícil. Primeiro, porque os softwares, os RPs que são utilizados, eles não se comunicam com nada. Você tem um software para fazer pedido, não tem um controle do resto, não tem computador em todos os lugares, não tem pessoas treinadas. E aí você passa aquela história que eu falei de fazer a gestão por profissionais que são gestores ou por profissionais que estão gestores. Então, são profissionais que estão gestores. Então, não existe uma linha de trabalho, porque com política muda o governo, muda tudo, muda as pessoas, começa tudo de novo, aí troca o software, troca as pessoas, troca os responsáveis. Então, o que eu vejo é que está tudo sempre começando. Existe uma rotatividade muito grande, então tá tudo sempre começando. Não, agora vai mudar. Aí todo mundo para, conta tudo, faz isso assim, em todos os níveis, de processos, de tudo. Tudo muda toda hora. Quando você acha que as coisas vão andando, estoque nunca bate, porque as pessoas que têm que dar baixa na unidade para poder mandar, elas não sabem, não estão treinadas. Aí falta no estoque, aí não tem no estoque, não dá. Olha, infelizmente é muito complicado, porque ela vai totalmente contra isso tudo que a gente falou, né? No sentido de ter gestores profissionais que entendam e que deem uma continuidade, porque não existe a continuidade, entendeu? E aí fica muito complexo, aí realmente fica complicado, né? E eu acredito que assim, seja em todos os níveis públicos, essa falta de continuidade, de planejamento, porque você planeja uma coisa que está funcionando há muitos anos, né? Desde sempre, para mudar, a gente precisa de uns 10 anos para isso mudar, né, amigo? E aí, Uhum. você tem que mudar a cultura, mas como é que você muda a cultura se de 4 em 4 anos tudo muda? Sem dúvida, sem Entendeu? dúvida. Então eu acho que a grande questão, o grande problema é a falta de continuidade e a falta de gestores que sejam gestores. Ponto. Eu acho que isso daí. E aí a gente tem o que a gente tem, infelizmente, entendeu? E aí você, administradora, faz assim e fica louca. Por exemplo, no programa de saúde da família, ele é um trabalho extremamente burocrático. Porque você tem Uhum. os programas e você tem que ter o controle de todos os pacientes, por exemplo, hipertensos, diabéticos, crianças até 2 anos, gestantes, saúde mental, obesidade, são todos programas que você tem que tomar conta. Então você tem que cuidar também de pessoas acamadas, você tem que ter a relação disso tudo. Você tem que controlar os medicamentos que você prescreve das pessoas, as receitas e tal. E aí, quando eu comecei a fazer saúde pública, tinham livros, sabe, livro preto? Todo mundo fazia livro Uhum. preto com o nome de todo mundo. Eu falei, gente, isso é surreal. Então, lógico que eu fiz planilhas.
Tem planilhas para poder saber, para facilitar. Quando eu dou a receita, eu boto a data. Tem a receita de todos os hipertensos e diabéticos já prontas por microáreas, porque o Programa de Saúde da Família, para quem não conhece, é dividido em áreas, né, que são chamadas de microáreas. Cada microárea tem uma agente comunitária e que aí vai trazendo as demandas para a gente, vai agendando as consultas, tem grupos e tal. Só que as pessoas, os médicos, eles detestam ir para programa de saúde da família, que hoje em dia é uma especialidade que está sendo extremamente valorizada. Tem muitas pessoas fazendo residência em saúde da família e que estão sendo mais preparadas para essa parte burocrática. Entendeu? Porque a maioria da minha época não quer nem saber de PSF, porque tem que escrever papel, tem que fazer muita coisa, é tudo muito controlado. A administração foi fantástica para isso, não é? E é isso. Eu acho que eu queria falar só uma outra coisa em relação a esse trabalho, mas é em saúde privada. Porque o profissional médico, quando ele é formado, ele sabe um pouco da burocracia do SUS. Mas o profissional médico sai da faculdade muito preocupado em cuidar da saúde das pessoas. E quando ele sai da faculdade, de todo esse ambiente de residência onde ele trabalha no SUS, ele vai para o mercado fora de trabalho, ele não consegue fazer isso, administrar convênios, planos de saúde que são extremamente burocráticos, que são difíceis, que cada um tem uma regra. E aí, o que a gente vê normalmente são médicos tendo secretários para fazerem isso. Porque o profissional médico não é preparado para fazer isso, né? Então, Claro. ser médica e entender isso daí facilita você no trabalho com a saúde privada e facilita também o trabalho quando você, que na verdade só sabe mandar quem sabe obedecer, né? Isso é um grande princípio, não é? Então, como eu sei obedecer, as pessoas também adoram, assim, as gerentes, né, que são as coordenadoras onde eu trabalho, ficam todas felizes. Primeiro porque tem planilha, né? Porque nenhum médico faz essas coisas, né? E segundo, que você aprende a respeitar. Então, eu acho que quando a gente quer ser gestor, está fazendo faculdade de administração, está fazendo curso técnico de administração, para a gente colocar essas coisas todas em práticas, querendo falar, treinar, né, fazer treinamento, RH, conviver com pessoas, a gente também tem que aprender a entender e a obedecer essas regras, essas coisas, né? Se não está afim, pede o boné e vai embora, senão a gente, ou então vai tentando mudar aos poucos, dentro da medida do possível, quando dá, né? Então eu acho que essas questões são também bastante importantes para todo mundo que está fazendo administração, pensar nesses lados também. Não, eu acho que esse ponto que você tocou é muito, realmente importante. É muito importante no privado, é a questão da continuidade, mas no público isso fica muito mais aparente, muito mais claro, Muito, né? Porque, muito. porque no privado você troca a liderança, mas os processos estão montados e ninguém é louco de chegar e desmontar tudo para colocar Isso. outras coisas, né? E no público, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de falta de realmente de responsabilidade com o que já existe. Né? Aquele tipo, Exatamente, né? exatamente. A obra, vamos deixar. Tem o 90% da obra pronta. Eu prefiro começar outra e falar que é minha do que acabar os 10% e falar que é do outro. Essas coisas que, infelizmente, é a politicagem, não é nem política, né? Porque a É política é uma coisa. politicagem. É para ser algo positivo, mas ainda existe muita politicagem. E eu queria também resgatar para os alunos duas coisas que você falou que eu acho muito, muito importante. Primeiro, a planilha. Porque a gente fala Verdade. em sala de aula muito, quer dizer, o administrador ele tem que entender de Excel, tem que Tem. saber fazer planilha, que tipo assim não é uma possibilidade, é uma obrigação. Uhum, E uma outra coisa que você falou, você fez um link muito claro de administração com sistemas, né? uhum. Hoje em dia, dada a complexidade das organizações, você precisa cada vez mais de sistemas integrados. Uhum, Né, justamente para essa informação estar disponível na hora que você precisa tomar decisões, né? E exatamente. não, senão você fica buscando, né? Fica ali, cadê essa informação? E até uma fonte diz uma coisa, a outra fonte diz outra coisa, e a gente acaba perdido nesse mar de informações erradas. E você Leia, fala, diga, acabou, fica à né? vontade, não, fica Não, à não. vontade. Não, 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 eu não, ia falar temos porque ainda esse um problema. tempinho. Eu estou preocupada com o tempo.
o que acontece, por exemplo, no serviço público, você acaba tendo que fazer 20 vezes a mesma coisa, que como os sistemas não se comunicam, então você tem o esquema oficial do Brasil, né? Só que você pode pedir exame ali, fazer isso tudo ali, mas as clínicas não aceitam aquele papel, tem que ser o papel que você preenche à mão, porque o sistema único que tem o software, ele não aceita. E aí ali você coloca todas as informações, que agora já tem o prontuário eletrônico da pessoa, né? Que é para todo mundo no Brasil todo ter acesso. E ali você coloca a alimentação da criança, se está amamentando, se não está, que é a fase assim. Aí vem outros papéis, com 4 folhas, que você tem que preencher sobre as crianças, porque o sistema que computa isso não é o mesmo. Você está entendendo a diferença, a dificuldade da logística, da integração de sistemas, e aí as pessoas tomam decisões realmente, como você falou, muito no acho, porque não dá para preencher isso tudo, não dá para fazer isso tudo, e aí é aquela coisa, as pessoas estão gestoras, querem criar processos para se valorizarem. E aí você perde a lógica, você perde a visão da realidade e você toma decisões que não têm fundamento. Sem dúvida, sem Entendeu? dúvida, sem dúvida. É isso que Eu primeiro queria responder ao Glauco aqui. Infelizmente nós tivemos a pandemia. Eu já estava dando aula de Excel. Eu dou aula de Excel para ele, sabe, Léa? Tem que fazer, gente, tem que fazer planilha, fórmula, tem que fazer mesmo. Então, no retorno, a gente vai recomeçar, Glauco. Outra coisa, agradecer a Liliana, a Sônia, a Alexandra, que deram parabéns pelo nosso dia hoje. Parabéns, obrigada, Léa, pelo nosso dia, professores, alunos. Vamos comemorar. O Brasil, apesar de ser, hoje a administração talvez seja a maior carreira do Brasil, mas te iludi não, Glauco, te iludi nada. Mas ainda existe muito espaço para o crescimento dessa profissão, porque o Brasil precisa de gestão de qualidade, né? O Brasil tem muitos recursos de um lado, mas acaba faltando a gestão desses recursos do outro lado. Exatamente. E aí, Léa, para a gente se despedir, eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos alunos, né? Um recado sobre administração, enfim. Aí eu deixo aberto aí para você se despedir. Então tá bom, pessoal, foi um prazer estar aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês. A administração é encantador, porque tudo isso que vocês estão aprendendo, muitas vezes pode parecer que você não vai colocar em prática, que o professor está viajando, mas assim, a faculdade de administração abre os seus horizontes, a sua vida, para o entendimento, para os processos da sua vida, do seu trabalho. E se de tudo você achar que não vale para nada, vale para a sua vida, para você se organizar, entendeu? Mas eu acho que vale muito. Se dediquem, aproveitem, façam as planilhas, estudem, vão em frente, porque é maravilhoso e tem lugar para todo mundo, assim como o Júlio falou. Tem um mercado de trabalho aí esperando por profissionais competentes. Mas seja competente, seja verdadeiro, coloque isso na sua vida de verdade, estude, cresça, viva isso, que você vai ter sucesso. Tudo de bom para vocês. Ô, minha amiga, nem sei como te agradecer. Eu que agradeço. Eu tava com muita saudade de te ver, a gente voltou a se falar agora, mas eu tava com muita saudade de te Ainda ver. bem, Né? E muito obrigado pela sua participação, como sempre, brilhante. Você é uma pessoa maravilhosa, não só uma profissional maravilhosa, mas uma pessoa maravilhosa. Eu queria deixar também, gente, um beijo para cada um de vocês, pelo nosso dia. Um beijo especial aí para Ana Cristina, nossa professora. Força aí, ela está com o pai, né, com um problema de saúde, mas se Deus quiser, em breve ela vai estar conosco aqui, o pai aí, cheio de saúde. Gente, um beijo enorme para todos vocês, Léa. Muito, beijo, muito amigo, obrigado. Fica com Deus. Obrigada, beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau, beijo. gente. Beijo, tchau, pessoal. Tchau. Até sexta, que sexta tem mais. Ah, não. Até sábado. Beijo.